Muito boa tarde a todos. Hoje vamos discorrer um pouco sobre uma das obras mais famosas no campo da filosofia. Trata-se da República de Platão. Platão é com certeza uma das pessoas mais faladas, mais conhecidas e discutidas, talvez, no ramo da filosofia, pois como disse certa vez um escritor, a filosofia moderna nada mais é que notas de rodapé das obras de Platão. Mas hoje vamos tratar especificamente do livro A República. E dentro desse livro vamos nos ater ao tema que, a meu ver, é o tema principal, se bem que não seja o único, pois o livro em si é uma obra densa, com temas complexos, temas variados, temas como ética, educação, política, teoria do conhecimento. São todos temas abordados dentro dessa obra e eles vão se entrelaçando, como na realidade eles se entrelaçam na nossa vida cotidiana. Então, o tema, como eu ia falando, o tema que nós vamos falar hoje, que eu vou me ater, é o tema da justiça. Esse tema é abordado com uma certa profundidade dentro do livro A República de Platão. A justiça, afinal, o que é a justiça? É uma coisa que acho que todo mundo deve se preocupar, todo mundo deve se perguntar. A justiça, o que é? A justiça é simplesmente não mentir? A justiça é a gente fazer bem aos amigos e mal aos inimigos? A justiça é a gente não se apoderar das coisas dos outros? A justiça é a gente reconhecer o poder do mais forte e simplesmente lhe obedecer? Todos esses são temas que vão ser abordados, discutidos, analisados. E, no fundo, o que se quer saber é se a justiça é algo permanente. É um valor que independe das circunstâncias, ou a gente deve agir de acordo com essas circunstâncias, para o bem ou para o mal. Esse é o tema. Essa é a abordagem principal da República. Então, a República começa com Platão indo ao Pireu, em homenagem a uma deusa. Quando ele já estava se retirando da festa, ele encontra um amigo e esse amigo convida-o para ir em casa de um amigo comum, pois esse amigo estava dando uma festa. E Platão aceita.
Chegando à casa desse amigo, desse anfitrião, Sócrates começa a dialogar com ele, né? Esse anfitrião, que tinha o nome de Céfalo, era uma pessoa bem estabelecida na cidade, um certo poder aquisitivo razoável, e já era uma pessoa de uma certa idade. Na realidade, já tinha uma idade bem avançada. Então Sócrates começa a perguntar para ele como que é a vida, o que ele achou da vida até aquela fase, né? O que é ter uma vida boa? Ele que tinha uma vida razoavelmente estabilizada, financeiramente estabilizada, o dinheiro tinha contribuído em alguma maneira para ele ter uma vida boa, uma vida justa? Ou a justiça em si é uma coisa que é superior a tudo isso? A justiça vem antes de qualquer coisa na vida? Ou as circunstâncias da vida vão se impondo para o que vai suceder na vida da gente? E faz esse tipo de questionamento para Céfalo. Então, Céfalo vai se posicionar. E depois de Céfalo, vem outras pessoas que também se posicionam, dando várias definições do que é justiça para cada um deles. E no começo, essas posições se tornam umas posições relativamente fáceis de aceitar ou de rebater, mas na realidade Sócrates rebate todas elas por achá-las incompletas, porque a justiça para Sócrates é um valor absoluto e não pode ser tomado como partes separadas, não pode admitir exceções. O que é justo e pronto. E todas as definições que lhe tinham dado até aquela época, até aquela hora da justiça, ele encontrava alguma brecha, alguma coisa que permitia admitir exceções à regra. Logo, os argumentos não eram válidos. Então, chega uma hora em que aparece uma proposta um pouco mais elaborada do que a justiça, ou na realidade vai se fazer uma apologia da injustiça. Isso é feito pelo personagem Glauco, que ele vai colocar nos seguintes termos: olha, Sócrates, na realidade nenhum homem é justo. Na essência, todos somos injustos. Todos visamos principalmente o nosso bem. Ninguém está preocupado com os outros. Se a gente se preocupa em ser justo, é por coação. Se a gente se preocupa em ser justo, é porque a lei nos obriga a isso. Ou então, nós temos vergonha da sociedade. E a gente se impõe a ser justo simplesmente porque somos coagidos a isso. Aí, aliás, ele conta
um mito de Giges. E esse mito dizia mais ou menos o seguinte: Giges era um pastor que, a certa altura, quando estava no campo, encontrou um cadáver e esse cadáver tinha um anel no dedo. E ele se apoderou desse anel. Colocou o anel no dedo e depois de algum tempo, virando e revirando esse anel no dedo, ele verificou que, de acordo com a posição que mantinha esse anel no dedo, ele poderia se tornar invisível. Então, ele que até a essa hora, essa época da vida, tinha sido uma pessoa razoavelmente correta, ele começou a fazer barbaridades. Inclusive, ele chegou a invadir o palácio do rei, seduziu a rainha, matou o rei, tomou o poder e se tornou o maior tirano. Então Glauco diz: olha, Sócrates, se todos nós tivéssemos a possibilidade de ficar invisíveis, tenho certeza que todos agiríamos de acordo com esse procedimento de Giges. Todos nós nos tornaríamos tremendamente injustos. Todos nós iríamos apenas nos preocupar conosco mesmo, com nossos prazeres. E que se dane o resto. O que é que tu achas disso? Perguntou ele para Sócrates. Bom, diante dessa pergunta, Sócrates vai propor o seguinte: olha, fala ele para Glauco. Olha, Glauco, o negócio é o seguinte: eu acho que para a gente entender o que é justiça, é melhor a gente entender primeiro o que é a justiça na cidade, um ambiente mais amplo, porque você sabe, quando a gente precisa ler um texto, é melhor a gente ler em letras grandes do que em letras pequenas. Então, se a gente conseguir entender o que é justiça na cidade, a gente consegue entender o que é um homem justo. Porque as leis que se aplicam à ética para um homem são exatamente as mesmas normas que se aplicam numa sociedade, para ela se tornar uma cidade justa. Então, vamos fazer o seguinte: vamos sentar aqui e vamos tentar discutir ou tentar imaginar como seria criada uma cidade ideal. Uma cidade justa. Como seria feita? Como seria a gênese dessa cidade? Ora, os homens criam as cidades para quê? As cidades são criadas no intuito de os homens colaborarem uns com os outros para poderem ter uma vida melhor, para poderem ter uma produtividade melhor. Porque se cada um na cidade faz o que sabe fazer de melhor, com certeza vai ser melhor para todo mundo. Cada um fazer o que sabe fazer melhor e trocar com os outros as suas necessidades, sendo que os outros também estão fazendo exatamente o que sabem fazer de melhor. Eu acho que essa é a finalidade da cidade. É a finalidade de uma sociedade de homens. Então, mas você sabe que cada homem, cada ser humano é diferente entre si. Não existem dois seres humanos iguais.
Por quê? Eu vou te explicar. A alma do ser humano, e essa alma é individual, cada alma, então, ela é dividida em 3 partes. Tem a parte emocional, que seria uma parte inferior. Tem uma parte intermediária, que seria a parte impetuosa. E tem a parte superior, que seria a parte da razão, do intelecto. Essas almas, elas comandam a vida de cada homem. Mas essas almas também, de acordo com as características de cada ser humano que as possui, predomina em cada uma delas uma das suas qualidades. Ou predomina a razão, para outros predomina a parte impetuosa, e para outros predomina a parte das emoções, a parte dos desejos. Então, cada homem é caracterizado pela parte predominante da alma, pela parte dominante da alma. Então, os homens na sociedade, como são divididos também em 3 categorias, eles são divididos de acordo com a natureza das suas almas. Assim, o homem que se interessa pela sabedoria, que se interessa pela bondade, que se interessa pela justiça, que se interessa pelo conhecimento, ele tem como alma aquela alma que a parte dominante é a razão, a parte superior da alma, a parte do intelecto. Já existe outra classe de homens que são compostos por almas em que a parte dominante é a parte impetuosa, a parte guerreira, a parte que faz com que a pessoa tenha vontade de lutar, a parte que faz com que a pessoa seja corajosa. E essa parte, essa pessoa que possui esse tipo de alma, ela tem um lugar na cidade que é o lugar dos guerreiros. E finalmente existe aquela outra classe que é composta por pessoas cuja alma tem a parte predominante daquela parte onde prevalecem as emoções, os desejos, onde só querem viver a vida, enfim. Essa parte, então, que infelizmente é a maioria, é a parte do povo em geral, os artesãos, os camponeses. Pois bem, tanto na alma quanto na sociedade, porque afinal o homem nada mais é do que um microcosmos dentro da sociedade. Então, essa hierarquia de valores deve ser obedecida
tanto na alma quanto na sociedade. Deve existir uma parte superior, tanto na alma quanto na sociedade, que comande, que coordene todas as outras partes. Essa parte na sociedade seria o governo, e na alma seria a nossa razão, a nossa inteligência. Ora, essa classe de pessoas que se interessa por conhecimento, pela verdade, pelas virtudes de um modo geral, não são exatamente os filósofos. Não são eles que dedicam a vida inteira ao estudo, em adquirir conhecimentos, em querer ter uma vida bela, em querer ter uma vida justa, em querer ter uma vida boa. Ora, são eles e apenas eles que estão habilitados para exercer o governo de uma cidade. Porque nenhuma outra das outras classes tem essa capacidade, tem essa capacidade, esse conhecimento. Então, os filósofos são a classe que tem que se dedicar ao governo da cidade, porque só eles têm a capacidade e o conhecimento para estabelecer as leis de modo que a sociedade seja uma sociedade justa, uma sociedade feliz. Porque a felicidade também nada mais é do que isso. É obedecer a essa hierarquia. Ora, essa hierarquia deve ser obedecida tanto na sociedade quanto na alma. Na alma também tem que ser obedecida a hierarquia. A razão deve comandar todas as nossas ações. Porque, senão, vejamos, o que é a injustiça? A injustiça nada mais é que a subversão dessa hierarquia. É você colocar o desejo comandando a sua vida. É você colocar o desejo no lugar da razão. Imagine se isso pode de algum modo funcionar. Isso com certeza vai trazer tristeza, vai trazer angústia, vai trazer ansiedade. Então essa hierarquia deve ser respeitada, tanto na sociedade quanto no indivíduo. A justiça, portanto, nada mais é do que ao respeito dessa hierarquia. Colocar cada um na sua função de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua aptidão. Colocar a alma funcionando de acordo com as suas capacidades. Cada parte da alma exercendo a função que lhe compete. Quando isso não ocorre, ocorre a anarquia, ocorre a desestabilização, ocorre o caos na sociedade. É por isso que Platão, aliás, não aprova a democracia. Porque o que é a democracia? A democracia é o governo dos muitos. E como os muitos, o povo, não tem a capacidade, nunca teve nem interesse, nem oportunidade
de adquirir o conhecimento do bem, adquirir o conhecimento da virtude. Como? Como uma sociedade dessas pode ser justa se não tem um comando que entenda de justiça, que entenda do bem, que entenda de virtude? Em resumo, essa para Platão é a definição de justiça. Justiça é a harmonia dos poderes, das capacidades de cada um e a harmonia das capacidades de cada ser humano dentro da sociedade. Havendo essa harmonia, havendo essa unicidade, não pode existir injustiça. Só subvertendo essa ordem se constitui uma sociedade injusta. Bom, acho que sobre justiça, resumidamente, é essa a ideia de Platão. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.